Graça e paz, queridos. Pastor Johnny aqui de volta neste finalzinho de noite de quinta-feira. Eu espero que a sua quinta ou a sua semana inteira tenha sido de bênção, de vitória. Mas se não foi, eu quero profetizar que o Senhor já tem preparado para a tua vida uma grande vitória. E que esse final de semana seja de bênção na tua casa, na tua vida, no teu lar, em nome de Jesus. Queridos, eu quero começar uma série de mensagens que serão publicadas na quinta-feira sobre as bem-aventuranças. Nós vamos fazer hoje uma introdução e depois virão 8 mensagens falando sobre cada uma das bem-aventuranças. E eu quero contar com a sua participação nesta série de mensagens. Eu quero que você esteja comigo e assim nós juntos sermos edificados pelo poder da palavra de Deus. E assim também poder edificar a outros, porque você pode compartilhar à vontade cada uma destas mensagens. Então, eu quero lhe preparar. Hoje nós vamos fazer uma introdução, mas a partir da semana que vem nós já iniciaremos com a primeira bem-aventuranças, tá certo? Então, as bem-aventuranças, elas estão compostas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, né? Então a gente pega ali aquele comecinho do capítulo 5 e a gente já vai ter cada uma das bem-aventuranças. Eu quero lhe aconselhar que você faça a leitura para você já ficar inteirado do assunto, né? São acho que até o versículo 12, e aí você vai ficar inteirado do assunto e vai ser uma bênção para a sua vida, para a minha vida. Então, vamos juntos participar dessa série de mensagens. Convida mais alguém, transmite para mais alguém, já compartilha esta reflexão de hoje com mais alguém, para que ele possa também acompanhar conosco essa reflexão, ok? Então vem comigo até o final, que eu vou também estar orando por você, por sua família, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha abrir as portas, para que o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade, ok? Meu querido, eu peço só uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso, se inscreva. Ative as notificações, aquele sininho, para quando eu postar um novo vídeo, aí você ser avisado e assim abençoado por uma reflexão da poderosa palavra de Deus. E outra coisa, deixe o seu like, dá aquele legalzinho, isso nos ajuda muito frente ao YouTube. Então ele reconhece que aquilo que nós estamos produzindo, as pessoas estão gostando. Então dá o seu like, não deixa de dar o seu like, tá bom? Vamos lá. As bem-aventuranças, como havia dito, ela está contida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, né? Se você tiver uma Bíblia aí, você já procura, e aí no capítulo 5, e aí a gente vai falar sobre cada uma delas. O texto nos diz o seguinte, eu vou ler todas elas, mas a gente vai fazer um estudo uma por uma, e hoje nós vamos só fazer uma introdução. O texto nos diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem
perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Glória a Jesus. Pronto, aqui essa parte do texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, que ele vai nos revelar a respeito das bem-aventuranças, cada uma delas. E assim nós vamos tratar com os irmãos, cada ouvinte, a respeito de cada uma delas. Mas hoje nós vamos falar um resumo, trazer uma introdução, na verdade, do que são as bem-aventuranças. Na realidade, as bem-aventuranças, ela revela o caráter dos cidadãos do reino. Os bem-aventurados, eles referem-se ao estado abençoado daqueles, por seu relacionamento com Cristo e sua palavra, recebem de Deus o amor, o cuidado, a salvação e sua presença diária. Na verdade, bem-aventurado significa dizer uma pessoa feliz ao extremo, alegre, que tem uma alegria permanente. Só que essa alegria não é uma alegria terrena, é uma alegria do reino. Jesus abre este importante sermão com uma série de 8 declarações, que são as bem-aventuranças. São declarações pujantes, paradoxais para aqueles dias, para aquelas pessoas da época, né? Nós a conhecemos tradicionalmente como as bem-aventuranças. Elas devem ter caído como um raio sobre aqueles ouvidos dos judeus do primeiro século. E cairiam também como um raio sobre, ou caem, porque elas estão escritas sobre cada um de nós nos dias de hoje, né? Elas devem ter assim trazido um impacto muito grande na vida deles e deve causar também esse impacto nas nossas vidas hoje. As bem-aventuranças, elas assaltam cada conceito de sabedoria convencional. Ela deixa o ouvinte chocado, perplexo com os seus conceitos. Jesus, ele tinha a intenção de capturar a atenção, a audiência daqueles que estavam ali lhe ouvindo, né? Naquele momento. Ele queria transmitir àqueles seus ouvintes o que vem a ser um cidadão do reino. Ele queria que eles tivessem esse conhecimento e soubessem qual caminho eles deveriam trilhar para ser um cidadão do reino, né? Jesus, ele é tremendo no seu ensino, na sua abordagem, né? E nós podemos perceber que o mundo todo, naquela época e agora, né, estava em busca diligentemente da felicidade. E eles tinham pouca concepção de como obtê-la. Como nós hoje, nós temos pouca concepção de obter a felicidade. Não houve surpresa no anúncio de que as bem-aventuranças, ela seria o caráter, ou revelava o caráter do cidadão do reino. O choque veio com um tipo de povo que estava destinado a obtê-la. Na verdade, chocou muito a eles. As bem-aventuranças, elas falam exclusivamente das qualidades espirituais. Preste atenção nisso. Ela fala exclusivamente de qualidades espirituais. Por isso que é revelação do cidadão do reino. As preocupações históricas do homem, riqueza material, condição social, sabedoria secular, não recebe simplesmente nem pouca e nem nenhuma atenção no que diz respeito às bem-aventuranças.
Jesus está claramente esboçando, explanando um reino que não é deste mundo, um reino cujas fronteiras não passam através de terras e cidades, não, mas através dos corações humanos. As bem-aventuranças é isso. Elas são as qualidades espirituais que o homem precisa ter para fazer parte do reino. Esse reino improvável, ele chegou naquela época e chegou para nós hoje. É uma realidade, é real. E o que eu quero lhe dizer, porém, nós estamos vivendo épocas, dias, em que nós não conseguimos mensurar essas qualidades espirituais, porque estamos vivendo uns dias tão difíceis, mas tão difíceis, que há pessoas que estão cegas, mentes cauterizadas, mentes alienadas. Como que Deus esperava muito mais de nós, ou espera muito mais de cada um de nós. As bem-aventuranças deve ser notado que as qualidades do cidadão do reino não somente eram espirituais, mas são virtudes que o homem não receberia naturalmente. Por isso que o homem, na sua insensatez, ele não consegue mensurar a grandeza, mas ao ponto que ele abre o coração, ao ponto que ele abre a mente para aceitar e quer ser um verdadeiro cidadão do reino, ele passa a receber dessas virtudes, a ser contemplado. Elas não são produtos da hereditariedade ou do ambiente, mas é de escolha. Cada um de nós temos o poder de escolher. Cada um de nós. Nós não vamos herdar essas virtudes dos nossos pais. Não. Não vai ser o ambiente que nós vivemos que vai nos fazer ter estas bem-aventuranças, essas virtudes. Também não. Ela não cai displicentemente sobre nós. Não. É uma questão de escolha. E eu quero lhe incentivar agora a escolher. Escolha. Queira fazer parte deste reino. A questão é que nos dias de hoje a sociedade tem sido uma sociedade soberba, e essa é a verdade. Uma sociedade ambiciosa. Talvez não haja verdade mais importante a ser reconhecida sobre as bem-aventuranças do que o fato que elas não são provérbios independentes, que se aplicam a 8 diferentes grupos de homens. Não. Mas são uma descrição composta de cada cidadão do reino de Deus. Estas qualidades ou estas virtudes são tão entrelaçadas num tecido espiritual que elas são inseparáveis, ao ponto de que se você possuir uma, é possuidor de todas. Se não tiver uma, não tem nenhuma. E como todos os cristãos têm que possuir todas estas qualidades, estas virtudes do reino, eles também estão destinados a receber todas as bênçãos. Bênçãos que, como suas qualidades, são apenas componentes de um prêmio. Como Paulo vai dizer, um corpo chamado em uma só esperança. Em suma,
Então, as bem-aventuranças não contêm uma promessa de bênção sobre os homens, em seu estado natural. Nem de fato oferecem esperança àqueles que parecem cair numa categoria ou noutra. Não. Ou tem todas, ou não tem nenhuma. Elas são um quadro composto do que cada cidadão do reino, não somente uns poucos superdiscípulos. Não. De jeito nenhum. Elas marcam a diferença radical entre o reino do céu e o mundo dos outros homens. O filho do reino é diferente naquilo que ele admira e valoriza, diferente naquilo que ele pensa e sente, diferente naquilo que ele procura e faz. É claro que nunca, jamais houve um reino como este. Mas os filhos do reino, eles são diferentes. E são diferentes para fazer a diferença. Eles são diferentes para fazer a diferença. É um reino para pecadores e humildes. Essas bem-aventuranças, elas têm um conteúdo específico. Muitos sentem que é uma progressão de pensamento, ou seja, uma mudança. E Paulo vai nos exortar sobre isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que ele vai dizer: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. É preciso haver uma mudança, e uma mudança radical de pensamento. É por isso que é uma escolha. É uma escolha. Por isso que você tem que fazer essa escolha. As bem-aventuranças, ela requer de nós uma renúncia. Requer de nós que venhamos abrir mão de algumas coisas. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, mas tão difíceis. Há um certo mérito nesta análise a respeito das bem-aventuranças. Se tal esquema nítido coincide ou não com a ordem real das bem-aventuranças, as ideias certamente estão ali. Para uma sociedade que vivemos hoje, governada por algumas concepções errôneas que não coadunam do reino de Deus, as bem-aventuranças, elas fazem duas afirmações básicas. Primeira, que o reino não está aberto aos que se julgam virtuosos ou aos presunçosos, mas ao pecador, suplicante e vazio que chega procurando por ele. Segundo, que o reino não é para poderosos, que obtêm o que deseja pela riqueza ou pela violência, mas para uma companhia de homens pacientes, que abrem mão não somente de suas vontades, mas até dos seus direitos, em prol das necessidades dos outros. Embora que não explicitamente declarado, não há nada mais óbvio no seu sermão, ou seja, no sermão de Jesus, do que a verdade central do Evangelho, que é a salvação, é pela graça de Deus. E a palavra diz isso: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A justiça do reino não repousa num sistema de lei, mas sobre um sistema de graça. E a graça, ela está aberta para todos. É Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer: porquanto a graça de Deus
se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero convidar você para na próxima semana nós aprendermos sobre a primeira bem-aventurança. Eu creio que vai ser uma bênção na sua vida e não deixe de participar e convidar mais alguém. Compartilha esta mensagem com mais alguém. Vamos orar? Bendito eterno Deus, eu te agradeço por este propósito, por este objetivo que tu tens colocado no nosso coração, e eu creio que muitas pessoas serão alcançadas por estas reflexões e terão suas vidas transformadas, suas vidas impactadas pelo poder da tua palavra. Senhor, eu já oro por eles, por cada um deles. Eu oro por cada família que será impactada. Eu oro, Senhor, por cada um que vai estar junto comigo, conosco, nesta grande tarefa, nesta série de mensagens. Abençoa poderosamente, ó Pai, a cada família, a cada pessoa, em o nome de Jesus, para a honra e a bendita glória do teu nome. Amém, amém e amém. Queridos, compartilhe esta reflexão com alguém que você sabe que está precisando. Seja canal de bênção na vida dele ou dela. Amém? Deus tem algo maravilhoso para nós durante essa série de mensagens. Então não deixe de compartilhar com algum amigo, pelo menos uns 10 ou 15. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link de um livro maravilhoso. Se você puder, adquira, referente a esse estudo que nós vamos fazer, a esta série de mensagens. Então, se você puder adquirir, faça isso, em nome de Jesus. Deus vos